Bom dia. Espero que todos estejam acordados. Alguns ficam curiosos, porque talvez alguns de vocês nunca tiveram diante de um bispo protestante ao vivo. Por razões históricas, o Brasil teve o início da sua evangelização com igrejas evangélicas de governo congregacional e do governo presbiterial, e as igrejas de governo episcopal foram bem localizadas e minoritárias, o que é o contrário de outros países como o Chile, onde, por ter o evangelho chegado com igrejas de governo episcopal, a maioria das igrejas protestantes tem bispo. Então, no contexto brasileiro, eu sou uma espécie de ave rara. Quando eu fui eleito bispo, um jovem batista, que não é um pessoal muito especialista em bispo, talvez em cacique sim, aí ele me perguntou: o senhor parece com o bispo católico ou o bispo da Igreja Universal? Aí eu disse: eu sou casado e sou honesto. Eu chamaria isso de terceira via, né? E também o fato de que a Igreja Anglicana, ela é conhecida por certas deformações dos livros escolares, em que diz que nós fomos criados pelo rei Henrique VIII, o que não é verdade. Era um grande rei, patrono do encontro de casais com Cristo, casou bastante, e inclusive ele criou a figura da auto-viuvez, e falecendo as esposas. Mas Henrique VIII é um personagem menor na história da nossa igreja. Na verdade, nós surgimos na Inglaterra no século I, século II, com os celtas cristãos, que lá viveram autônomos por 600 anos. Nos vinculamos por um tempo com a Igreja Romana, vivenciamos o grande espaço da pré-reforma com João Wycliffe, nos separamos da Igreja Romana no século XVI, e somos uma igreja reformada desde então, e apenas que nós somos católicos no sentido da historicidade, da simbologia, e evangélicos no sentido da teologia. E também o fato de que as denominações mudam de país para país. No Brasil, muitas igrejas que são de vocês são bastante conservadoras, bastante bíblicas. Em outros países, elas são extremamente liberais. E também o fato de que, nas últimas décadas, o anglicanismo no Brasil seguiu para o liberalismo, não significa que a maioria no mundo todo continue fiel ao Evangelho. E o fato de que a ABU surge no contexto anglicano na Universidade de Cambridge, no século XIX, e os seus nomes principais, como é o caso do John Stott, e o Packer, e o Micah Green, e o Alistair McGrath, e o N.T. Wright, todos eles foram pessoas que dedicaram muito à causa da ABU. De modo que, só um breve comercial, sou casado, tenho 2 filhos e 3 netos, e como o presidente Fernando Henrique Cardoso dizia que o aposentado era um vagabundo, eu sou bivagabundo, que eu tenho 2 aposentadorias. E aqueles que tiverem interesse em acompanhar palestras que eu dou, ou notícias, nós temos um site, quem quiser ter acesso, é www.dar, contrário de receber, dar.org.br. Sugestões, críticas podem enviar. Nós estamos, então, trabalhando com a carta de Paulo aos Colossenses. E a primeira constatação que nós temos é que aparentes limitações podem ser uma bênção na mão de Deus. Paulo está preso. E é interessante ver quantas obras foram feitas por pessoas prisioneiras, por pessoas exiladas, por pessoas degradadas, por pessoas com limitações físicas. Há toda uma literatura cristã na prisão, começando com as cartas de Paulo. E na prisão você não tem muito estresse, né?
preocupação com segurança, por exemplo, ou com o que comer ou o que investir. Não chega a ser roupa de grife, nem um restaurante de 5 estrelas, mas tem aquela rotina. Então, você tem bastante tempo para orar, para meditar. E até falar nisso, o Brasil tem conhecido um verdadeiro avivamento de prisões, eu tenho acompanhado de perto, e talvez nenhum país do mundo tenha tido tantas conversões nas prisões. O principal presídio de Pernambuco, que é o Aníbal Bruno, de 4.000 hospedados, nós temos 400 na igreja evangélica ali naquela localidade. Então, Deus está operando e transformando vidas. Então, aparentemente tem uma limitação, Paulo está preso, ou seja, grande parte da teologia que nós esboçamos hoje foi elaborada na prisão. John Bunyan escreve O Peregrino na prisão. Dietrich Bonhoeffer escreve o seu Resistência e Submissão, tal é o título em português, Anotações da prisão, onde estava preso antes de ser morto por Hitler. E mesmo no campo secular, uma das obras tão importantes do pensamento cristão, que são as Anotações do Caderno de Cárcere, de Gramsci, foi feito na prisão. Ou seja, é uma limitação. João está exilado em Patmos, assim como Camões estava disciplinado em Macau, onde escreve a maior parte dos Lusíadas. Outras pessoas estão com enfermidades. Eu conheci uma senhora que tinha uma artrose deformante, e ela, ali, por telefone, por cartas e por reunião de oração, ministrou pessoas no Brasil inteiro. Então, Paulo está preso e o aparente desconforto, a aparente limitação humana não o impediu de produzir essas profundas peças. Tá? Talvez ele não o produzisse se ele não estivesse ali, sem outras preocupações, com bastante tempo para meditar, para aprofundar e ser usado por Deus. Então, a primeira grande lição é: as aparentes limitações humanas não impedem e muitas vezes são elementos facilitadores na obra de Deus. Em segundo lugar, Paulo está escrevendo para um público que ele não conhece. É às vezes estranho, não é? Você, quando fala na rádio, fala na televisão, quando você escreve. E hoje, através da internet, talvez nenhuma geração se comunica mais com pessoas com quem não conhece do que o pessoal de hoje, né? Todas as suas amizades virtuais. Às vezes você tem profundas decepções quando o indivíduo é um lobo em pele de cordeiro eletrônico. Mas significa essa capacidade que você pode ter para ministrar através de uma empatia, sentir com, não é? A empatia que permite a Paulo, não conhecendo o público, mas sendo bem informado por aquele público, ali escrever. E a sua carta se destinou à igreja de Colossos, mas se destinou à igreja de Laodiceia, se destinou às igrejas da região, e daí se destina à igreja universal, em todos os séculos e em todas as épocas. E era uma igreja boa. Paulo tinha essa igreja em alta conta. As informações, as notícias que ele recebia eram de que era uma igreja comprometida, de que era uma igreja séria. Às vezes Paulo está escrevendo para igrejas profundamente problemáticas, não era esse caso. Mas ele está preocupado porque havia início de problemas, e como diz o outro, mata-se o mal pela raiz, né? Eu estou sabendo que vocês estão indo muito bem, mas me chega a informação de que algo preocupante está aí. É importante que na nossa vida nós não esperemos que as coisas cheguem ao final. Ninguém espera que a doença evolua para você só no fim tomar uma aspirina. Ou seja, se você tem empatia, se você tem solidariedade, você é movido a intervir pastoralmente quando os problemas ainda estão como aparentes sombras, aparente início. Paulo vê a sua prisão, de certa forma, como uma participação na aflição de Cristo. Nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja, e todos nós participamos misticamente da aflição de Cristo.
toda a perseguição da igreja, todas as limitações, todo o martírio, todos os obstáculos e dificuldades que os cristãos têm em razão da sua fé, nos fazem, de certa maneira, carregar um pouco a cruz. É claro que essa mensagem é uma mensagem um pouco difícil hoje em dia. Hoje em dia, ninguém quer carregar cruz nenhuma, não é? Há um teólogo que disse: todo o sacrifício e todo o sofrimento ficou na cruz, para os cristãos hoje só bênção. É uma mensagem fantástica. E não é surpreendente porque as igrejas que pregam isso estão cheias, porque as pessoas não querem serem partícipes, né? Um teólogo disse que os cristãos são alter Cristos, eles são outros Cristos, né? Eles são como Simão de Cirene, que carregam também a cruz e tomam também a sua cruz. Então Paulo vê a sua prisão como sendo uma participação na aflição de Cristo, como também o sofrimento de ver parcelas do corpo sendo danificadas por falsos ensinos ou por falsos comportamentos, faz com que ele tenha esse sofrimento, que também seria o sofrimento de Cristo diante dessa adversidade. Mas o que é que conforta aquele prisioneiro? É o fato de que ele é o ministro do Senhor, de que ele é alguém que recebeu do Senhor uma tarefa, uma missão de abrir a sua palavra para o mundo. E aí você não vai olhar Paulo como uma figura distante ou apenas os clérigos ordenados, que são alguém que pode partilhar não só das aflições de Cristo, mas do ministério de Cristo, porque nós, como evangélicos, como reformados, nós afirmamos o sacerdócio universal de todos os cristãos. Todos nós, como sacerdotes, podemos levar as pessoas a Cristo e levar Cristo às pessoas, e devemos, como parte do corpo do qual nós somos membros e devemos estar a Ele integrados, participar das aflições do Senhor e sermos também aqueles que partilham dos mistérios que nos foram confiados. Isso é um privilégio, o mistério que nos foram confiados, que é ter a palavra de Deus. Paulo usa a palavra mistério como algo que estava não comunicado, não conhecido, não revelado. Que mistério era esse? Volte na próxima semana. Essa era a frase do seriado antigamente. A minha geração sofria muito mais do que a de vocês, porque a de vocês a novela continua no dia seguinte. E na minha geração o seriado era só de 8 em 8 dias. Nós passava a semana todinha ruminando para o próximo capítulo da série. O mistério se refere à ausência do conhecimento do Evangelho por parte dos gentios. Estavam tateando se pudessem achar em outras vias de chegar à divindade. E agora esse segredo, esse mistério, que é o Evangelho, que é a salvação em Jesus Cristo pela graça, e esse Evangelho agora ele é revelado. O véu do templo se rasgou, nós tivemos o véu, ou a toalha que cobria esse Evangelho é retirado, e agora todo mundo pode partilhar dessa verdade. Então a tarefa de Paulo, a tarefa dos cristãos, seja em Colossos, em qualquer uma daquelas cidades, naquele contexto, era trazer o que estava oculto e que agora foi revelado aos gentios, como tinha sido revelado aos judeus, e tornar essa revelação o máximo conhecida possível. Nós vemos aqui o exercício prático da palavra de Deus: dai de beber quem tem sede. E em expondo os gentios a esse mistério, que tinha vindo primeiro aos judeus, ele faz com que aquele povo também venha a ser formados por santos do Senhor, que foram separados pelo Senhor, que fazem parte agora do povo de Deus, que é um povo de todos os povos, sem fronteiras quaisquer, onde Cristo está.
E Cristo é a única esperança da glorificação final daqueles que passam pelo processo de regeneração, pelo processo de santificação. Aqueles que estão em Cristo vivem a esperança da glorificação. E no meio das nossas limitações, das nossas inseguranças, das nossas esperanças humanas, a nossa centralidade que nos dá estabilidade emocional e espiritual é essa segurança de estarmos em Cristo e de termos a vida na esperança da glorificação. Sei que vocês são uma geração que tem a insegurança, porque insegurança do mercado de trabalho, não é? Será que eu vou trabalhar quando me formar? Senão eu vou conseguir umas 2 bolsas de CAP, CNPq, para fazer uma cera técnica enquanto eu arrumo um emprego. E será que eu vou casar? É um risco, né? E será que o casamento vai dar certo? Será? Então nós vivemos incertezas. Nada na vida nos traz certeza. E a maturidade é a convivência com a incerteza. Mas a convivência com a incerteza nos é confortada pela segurança da esperança da glorificação. Eu digo que eu conheci 3 gerações de profissionais no Brasil. A primeira foi a minha geração de 1% de universitários, que era, de certa maneira, a geração da certeza. Quando nós nos formarmos, nós tínhamos certeza que estaríamos empregados. Não havia essa preocupação. Você conseguia atravessar a corrida de obstáculo brutal. Era uma espécie de darwinismo, né? Sobrevivência dos mais aptos, você sabia que estava empregado. Depois aí veio as crises econômicas, onde as pessoas ficavam naquela insegurança. E houve uma explosão desordenada de cursos universitários no Brasil, sem qualquer relação com o mercado de trabalho. Uma vez eu estava pregando no culto de colação de grau, cultação de graças, da turma de psicólogos de uma das universidades de Maceió. 80 psicólogos entrando no mercado de trabalho em uma das 2 escolas. Eu faria, talvez, Alagoas ter a maior quantidade de psicólogos por metro quadrado do Brasil. E eu disse, olha, eu creio que nós temos que criar uma nova área de concentração na pós, que é a psicologia de apoio aos psicólogos desempregados. O mercado responde. Então, houve aquela fase da certeza do emprego, a fase da incerteza do emprego, e agora você voltar à certeza, não vai ter emprego. Então, Deus realizou uma obra poderosa na vida de Paulo. Quem conhece a vida de Paulo como um religioso fariseu, zeloso e perseguidor, viu que obra Deus realizou na vida dele. E cada um de nós tem uma vida que pode atestar a presença transformadora de Deus. E eu creio que é até mais fácil Deus transformar um pecador num santo do que transformar um religioso num santo. O religioso é duro de queda, porque está preso a sistemas, não é? E há o clássico livro do Halsby, que foi um dos gurus da ABU no seu começo, Religioso ou Cristão. De certa forma, eu vivi a dificuldade de ser transformado num religioso em cristão, quando muitas vezes a abundância do pecado faz superabundar a graça. Então, a vida de Paulo foi uma vida transformada, e ele agora não somente ele é transformado, mas ele é um agente transformador, ele é um portador, ele é um porta-voz, ele é um mensageiro de um conteúdo transformador, de uma mensagem transformadora. Nós todos somos portadores desse tesouro, portadores da mensagem transformadora do que estava oculto e foi revelado. Mas esse mistério ainda é mistério para muitos dos seus colegas, ainda é mistério para muitos dos seus familiares e vizinhos, ainda está oculto para esses gentios. E Deus não vai mandar anjo tocando trombeta, Deus vai mandar você. Então, a cada um de nós, podemos seguir essas pegadas de Paulo, sendo transformados em agentes transformadores, portadores da mensagem que é revelada,
e ela deve ser feita essa tarefa com sabedoria. Com sabedoria. Visando um fim maior, que é aperfeiçoar os cristãos à imagem de Cristo. Muitas vezes a abordagem nossa na proclamação do Evangelho por palavras e ações nem sempre é marcado pela sabedoria. Às vezes pela falta de sabedoria. Então você chega no interior do Nordeste, você está lá com uma estátua do Padre Cícero, e a primeira abordagem sua é dar uma tremenda esculhambação no Padre Cícero. Você perdeu o sujeito, não é? Você tem que ter sabedoria. Padre Cícero é interessante. Padre Cícero devia ter alguma fé, não é? Tal. Aí você começa a fazer a ponte. Vamos conversar sobre o âmago do Padre Cícero. Aí você vai chegando. Agora você já chega logo arrebentando. Não é? Às vezes há uma falta de sensibilidade cultural. Eu me lembro que eu era adolescente ainda na igreja romana, e perto da casa da minha avó tinha uma igreja batista. Nós temos uma forte tradição de Semana Santa, na tradição católica, e que nós das igrejas históricas, especialmente anglicanos e luteranos, mantemos essa tradição. E a tradição do jejum quaresmal, né, toda uma coisa que na nossa cultura no Nordeste é muito forte. Eu mantenho isso na minha casa, como peixe na Semana Santa. E peixe muito gostoso da nossa culinária. E aí chegam os batistas como forma de choque com a Igreja Católica, eles fazem na sexta-feira da Paixão, no jardim da igreja, um churrasco de carne de porco. Pode imaginar a assessoria antropológica dessa igreja. Então nós somos chamados a termos sabedoria, bom senso, criatividade na nossa transmissão da revelação desse conteúdo. E essa revelação não se esgota numa decisão, porque nós temos muitos decididos que continuam só decididos. Eu frequentava uma igreja batista quando era jovem. Vou mudar, eu falei, sou batista um pouquinho, eu falo dos outros. E então, todo domingo à noite tinha culto com apelo. Só tinha crente na igreja, mas tinha que ter apelo. Aí tinha os empregadas domésticas, coitadas, que as patroas só deixavam elas ir para o culto da noite. Elas se converteram e 10 anos depois, todo domingo à noite, só conheciam o plano de salvação e tome apelo para aquelas que já eram decididas. Na verdade, nós temos que trabalhar no aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E como é que esse corpo é aperfeiçoado? Não é pelo estabelecimento de regras, de normas, e isso Paulo vai trabalhar bastante na sua carta. É pela nossa aproximação ao Jesus Cristo, homem, como modelo de pessoa perfeita. A pessoa perfeita de Jesus Cristo é uma pessoa perfeita em caráter, é uma pessoa perfeita em sentimentos e é uma pessoa perfeita em temperamento. Eu acho que essas são as 3 áreas que você realmente santifica o âmago do ser, não é? O seu caráter, se você canta no coro, dá o dízimo e é um tremendo trambiqueiro, não ajuda muito, não é? Não sei se tem isso na Igreja Evangélica do Brasil, mas então, o caráter. Em segundo lugar, sentimento, quando você transforma o ódio no amor, não é? E o temperamento. Muita gente é destruída pelo seu temperamento. Eu tenho uma pessoa da minha família biológica que é uma excelente crente. Era uma religiosa, transformou-se em cristã, ortodoxa, piedosa. Todas as áreas dessa pessoa foram trabalhadas, mas dificilmente alguém irá ver o caráter de Cristo no temperamento da minha parenta. É uma jararaca, o termo técnico. Né? E aí, olhando para o temperamento de alguns irmãos na igreja, você não vai esperar que o mundo veja caráter de Cristo coisa nenhuma. Eu digo que na igreja tem uns irmãos que são cavalos batizados e professos. Não é? E umas irmãzinhas que são jararacas do Senhor. E daí um autor, há alguns anos, escreveu um livro chamado Temperamento Controlado pelo Espírito, recomendo.
É um clássico. Só que para os homens bastou esse volume. Como não funcionou para as mulheres, ele escreveu um segundo volume chamado As Mulheres Transformadas pelo Espírito. Então, existem os 2 volumes. As mulheres leem os 2 para seu consumo e os homens leem os 2 para poder saber tratar com as mulheres. Então, mas nós somos, a santificação, irmãos, é isso. Não é você ter um conjunto de regras, mas sim você permitir que o Espírito Santo transforme o seu caráter, o nosso caráter, os nossos sentimentos e o nosso temperamento naquele que marcou o Jesus homem. Porque há um só mediador entre Deus e o homem, não é Jesus Cristo Deus, que também é, mas é o Jesus Cristo homem, porque é na encarnação de Jesus que há a plena humanidade e a destinação dos cristãos está na apropriação e no crescimento, transformados permanentemente de glória em glória. Isso que chamamos na teologia evangélica de santificação, e os ortodoxos orientais chamam de cristificação ou deificação, nos aproximar à aparência dos valores do Cristo e de Deus. E aí Paulo introduz o tema de superar a carne. E isso se aplica inclusive aos vegetarianos. Há uma grande confusão com danos emocionais quando as pessoas no mundo evangélico confundem carne com corpo. Carne se refere à natureza humana caída, o seu corpo e a sua alma e o seu espírito, que serão regenerados. E Martinho Lutero, um dos nossos santos, dizia: Cristo veio em carne e não pecou. Satanás tem corpo e não tem corpo e peca todo o tempo. Então, associar carne, que é natureza humana caída, com corpo, é o caminho para desenvolver sentimentos de culpa com a sexualidade e o estabelecimento da sua neurose de estimação. Nem todos os homens e mulheres são neuróticos, só os normais. E a igreja, que deveria ser uma comunidade terapêutica, se transforma numa comunidade patogênica e trazendo grande alegria aos psicoterapeutas em nosso país. Nós somos uma igreja de loucos, no bom sentido, devia ser, não é, e também no mau sentido. A culpa tem trazido grandes danos. Então, a preocupação de Paulo com aquela igreja está que ela está sendo rondada e ameaçada por ideias exóticas, contrárias à sã doutrina. Não é necessário apenas descobrir o tesouro, viver o tesouro, cultivar a piedade, mas é também necessário cultivar o reto conhecimento. Porque a ausência do reto conhecimento poderá trazer comportamentos não retos também. A heresia é a palavra, né? Que quer dizer uma opinião que contrasta com o consenso dos fiéis. E aí você tem ameaças legalistas presentes no texto: faça isso, faça, não faça. Ameaças ritualistas, a presença do gnosticismo com sua pretensão de um saber hermético como parte de uma civilização marcada por cultos de mistério. E a gnose é um conhecimento especial, é um conhecimento diferente, superior, que você conhece a verdade por essa coisa. E a gnose é profundamente dualista, no sentido da dificuldade de incorporar a criação material, especialmente o corpo. E havia a influência, possivelmente, da seita essênica, que era também bastante anticorpo, a presença de grupos profundamente espiritualizantes e até o culto aos anjos. Então, Paulo está chamando a atenção de que é importante não somente a piedade e a santidade, mas a sã doutrina.
estarmos firmados na verdade. Porque o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo, que é o Espírito da unidade, é também o Espírito que nos conduz a toda a verdade. O centro da verdade é a pessoa de Cristo, mas dele, em círculos concêntricos, irradia afirmações sobre a sua pessoa, sobre a sua obra e sua obra de Deus. Está firmados na rocha. Dionísio Peipe, ele tinha essa prática de elogiar alguém dizendo, fulano é um firme. Porque hoje as pessoas são muito escorregadias, patinam, e o mundo está cheio de ideias. A pessoa assiste a novela Jade, se torna filo-islâmica, depois aí assiste a novela Caminho das Índias. A minha irmã nos Estados Unidos estava quase andando de sari, de tanto assistir a Caminho das Índias, aí assiste outra novela, já está meio espírita. Então o mundo é um mundo assim, desse self-service religioso, né? Eu escrevi recentemente um artigo, self-service ou à la carte. Eu, como bom litúrgico, gosto das coisas à la carte. E o self-service ele é um sinal de uma tragédia gastronômica que é aplicado à vida. Você cata um pouco de cada coisa. E ao contrário, você ser firme numa coisa só, você é chamado de estreito, de bitolado. Claro que às vezes há coisas que você pode incorporar. O apóstolo Paulo diz examinar de tudo e reter o bem, mas tem que reter o bem a partir de um critério que você está firmado. O problema não está em você ser capaz de examinar, mas tem em você firmeza, fundamentos e critérios para ser a ótica do seu exame? Ou você vai cair o quê? Num sincretismo, ou vai cair numa espécie de mistura enciclopédica. E no mundo evangélico, hoje você tem uma série de combinações muito engraçadas, estou falando fora do mundo. Eu, quando estava como diretor do Centro de Filosofia da Federal, fui procurado por uma funcionária. Ela disse, eu estou com um problema. Eu disse, qual é? Me converti e nasci de novo na Igreja Batista. Eu digo, aleluia. Segundo lugar, fui na Assembleia de Deus e falei em língua. Eu digo, ótimo. Só falo inglês e espanhol, mas tudo bem, a senhora pode falar. Está feliz com isso? Estou, fale. Ninguém lhe entende, mas tudo bem. Mas eu estou convencida que eu devo guardar o sábado. No problem. No problem. Nesta cidade que nós estamos aqui, Belo Horizonte, foi criada uma igreja já há uns 20 anos, chamada Igreja Batista Renovada do Sétimo Dia. Entre em contato com esse grupo, está resolvido o seu problema. Ou seja, esse é não é o self-service, esse é o self-service. Então, o Jô Soares, quando ele tinha um programa na televisão antigamente, ele era um cara assim meio confuso, ele disse, eu sou marxista, leninista, rotariano e congregado mariano. Ele dizia assim. Então, era um pouco dessa questão. Então, a igreja está ameaçada por essas coisas. Ameaçada por especulações teóricas no campo filosófico e teológico. Sempre aparece isso na igreja, cíclico, né? Aquelas teorias, e que, em geral, as pessoas que são simpatizantes de teorias, que a gente chama no Nordeste de escalafobéticas, elas estão fugindo de dilemas morais. E uma boa escapatória do dilema moral é ter uma boa racionalização intelectual. Não é verdade? Então eu vou fazer o mal porque é aquela história do jeito assim, eu só creio na Bíblia se você mostrar quem foi a mulher de Caim. O problema dele não é a mulher de Caim, é a mulher do vizinho. Mas aí ele vem com esse negócio da mulher de Caim e tal. Quer dizer, então, há toda uma ligação muito forte entre a heresia e imoralidade. Entre a idolatria e a imoralidade. Essas coisas são muito misturadas. A ideia de que há um saber hermético vinha com os gnósticos, vinha com a Cabala, que é um saber gnóstico judeu.
Hoje em dia, é uma denominação evangélica no Brasil que adotou a cabala, uma igreja pentecostal. Meu irmão, que é um migrante eclesiástico, cada ano está numa denominação diferente, ele estagiou nessa igreja, que tem retiros com 1, 2, 3 com gradação. Aí você tem o conhecimento 1, e aí você é autorizado para fazer o segundo retiro do conhecimento 2, e assim você vai sendo, né, pirado de desgraça em desgraça. Mas aí você se sente o máximo, porque eu sei a verdadeira interpretação da Bíblia, porque a Bíblia não é o que ela escreve, mas é as entrelinhas, que nós somos os únicos que somos capazes de ler as entrelinhas. Ora, lendo as linhas dá um trabalho tremendo, e você vai descobrir as entrelinhas. E nós estamos aí no Brasil, que era um país de bastante uniformidade doutrinária, tendo uma ameaça do novo ciclo de falsas especulações. Você sabe que os teólogos liberais não são muito de dar duro, né, mas gostam muito de biblioteca. E aí agora, com essa intervenção que eu considero totalitária do MEC no saber teológico no Brasil, as pessoas querem credenciamento. E você, o evangélico clássico, está na rua em cima do tamborete, o liberal estava fazendo um doutorado, então na hora de contratar mestres e doutores para os seminários evangélicos, só tem liberais disponíveis. Os seminários liberais são credenciados, oferecem bolsas, e aí você está tendo outro novo ciclo de respeitável influência de teologias exóticas através desse processo que me traz profunda preocupação. E as seitas, com os seus mistérios, continuam nos rondando, e o culto aos anjos continua nos rondando. Um grupo de pentecostais brasileiros dos Estados Unidos desenvolveu todo um novo culto aos anjos. Por um lado, nós somos evangélicos que não estudamos sobre anjos. Quando Billy Graham escreveu um livro sobre anjos, fazia 50 anos que ninguém escrevia sobre os próprios. E estamos com os anjos, né? Aí você cai nessa ideia. Nessa igreja tem até cadeira reservada para os anjos. Aí não quer para o lugar do anjo sentar. E o pessoal vê anjo à vontade. Eu tenho vontade de ver, mas o pessoal fica vendo anjo à vontade. E aí vem toda essa teologia da batalha espiritual, que eu chamo de geopolítica infernal, que ela e bota anjo de Satanás e não sei o quê, está aquela confusão, todo mundo fantástico. É a volta à Idade Média pré-reformada, né? Cristo débil, santos e anjos importantes, Satanás forte. Então aí você tem a volta à pré-reforma. E eu sempre, uma das minhas preocupações com essa gente é que elas descolam tanto da realidade que deixam de fazer a vivência da fé. Na teologia da batalha espiritual, nós, homens, deixamos os homens maus sem serem combatidos porque nos ocupamos de lutar contra os anjos caídos. E deixamos os anjos não caídos desocupados porque no lugar deles travarem a batalha deles, nós travamos a batalha deles. O fla-flu é anjo contra anjo e gente contra gente. Deixa os anjos batalhar com os anjos e vamos batalhar contra os cabas safados que estão perto de nós. Essa é a deformação. E onde é que você vai encontrar na Bíblia esse negócio de você tem o anjo e o demônio do supermercado e do quarteirão e dessa coisa toda? Isso aí. Eu conheci um diácono presbiteriano, vamos mudar de denominação, né? Presbiteriano. E ele casou, diácono presbiteriano nos casam. Na igreja católica também, os diáconos permanentes podem casar, mas há uma cláusula, só pode ser presbítero se a mulher morrer. Essa semana, um padre italiano, que a mulher morreu, ele era diácono, foi promovido a padre e casou. Então, a única maneira é que a sua esposa lhe anteceda na glória para você ser presbítero. Mas então, esse diácono presbiteriano, ele comprou o seu apartamento de um corretor da batalha espiritual. E num gesto de cortesia, ele disse, eu vou deixar 2 presentes para você no apartamento. Ele achava que uma geladeira velha, um televisor usado. Resposta dele, 2 anjos.
E aí, ele comprou um apartamento, casou, foi em lua de mel. Na volta, quando ele chegou na sala que arriou as malas com a esposa, ele disse, querida, vamos fazer uma oração? Senhor, mantenha os anjos na sala. Porque ele temeu que a consciência de estar sendo brechado pelos anjos no quarto pudesse interromper uma maior dinamicidade erótica do casal. Veja como a teologia tem efeitos práticos, né? Eu espero que os aplausos sejam para a boa performance erótica. Então, vocês tinham as pessoas rondando a igreja de Colossos, alguns defendendo a volta da circuncisão, e outros tipos de comida e tipo de vestimenta. Será que existem essas coisas ainda hoje? Alguma coisa na igreja que fala em que você é melhor crente por algum tipo de vestimenta? Já ouviu falar nisso? Acho que não tem no Brasil, né? Isso não tem. E esse negócio de comida me faz lembrar um jovem de uma igreja evangélica lá em Sergipe. Esse é em Sergipe mesmo, o pessoal de Sergipe está aqui. E esse jovem era garçom. Nós estávamos em plena semana do São João. Você sabe, o São João é assim a fase da reafirmação da cultura nordestina. A música, a comida, os santuários de Caruaru e Campina Grande são a meca da nossa cultura, né? E aí esse garçom foi chamado pelo seu pastor e disse, você sirva canjica, mas não coma, porque canjica é carne sacrificada aos ídolos. Então você teve o problema de canjica é carne, em igreja evangélica, e São João é ídolo. Onde é que São João é ídolo, meu irmão? Personagem bíblico da estatura de São João, ser rebaixado a ídolo, eu protesto. Então, eu, como bom nordestino, isso eu agradeço a Deus, porque como eu fui toda a vida luterano e depois anglicano, eu pude estar nas igrejas que eu posso comer canjica e pamonha, sem risco de ser disciplinado. E todo São João, lá em casa se acende 2 fogueiras, uma para mim e outra para São João, porque eu faço aniversário no dia 21, e minha mulher faz uma festinha chamada Forró do Bispo, onde são chamados os pastores, e no dia 23 a gente faz a fogueira para São João, e acende o milho, e toda essa coisa que é uma boa confraternização da vizinhança. Minha vizinha, que quase não dá bom dia, esse ano ela assou um milho na minha fogueira, Então, a fogueira foi sacramental nesse sentido. E aí meu filho, Eduardo, era criança, e eu sempre compro fogos para soltar, Hoje meus netos vão se criar sem soltar fogos, que moram nos Estados Unidos, mas é uma tristeza, Se morar nos Estados Unidos. E então, como é que alguém pode viver sem canjica, não é verdade? E então, meu filho estava com o seu kit fogos no São João, e nós tínhamos uma família da Assembleia de Deus. Estou mudando, já falei Batista, Presbiteriano, Assembleia de Deus, A família comecei pelo Universal. Então, a família da Assembleia de Deus, a criança, muito amiga dele, disse, Eduardo, vocês não são crentes? Isso é um fogueirão na frente da minha casa. Como é que você está soltando fogos? Eduardo, São João é do diabo. E aí Eduardo, coitado, botou os fogos debaixo do braço, veio todo piongo para meu lugar sagrado, que é a rede onde eu estava. Sabe que eu escrevo na rede, Uma discordância com o Gilberto Freire, que usava uma cadeira de espreguiçadeira. O que eu tenho em comum com o velho de Apipucos, que me influenciou muito, é que ele dizia, eu rodo o mundo, mas volto para aqui. É uma maravilha. Não verás lugar como aquele. E então, aí meu filho disse, pai, o menino está dizendo que São João é do diabo, o que é que eu digo?
E eu tinha discipulado meu filho, obviamente, né? Eduardo foi que eu lhe ensinei, filho. Aí Eduardo, tomado pelos seus bios anglicanos, voltou. Ele tinha uns 5 ou 6 anos e repreendeu em nome de Jesus. E ele disse: São João não é do diabo. Nós estamos comemorando o aniversário do priminho de Jesus. Bah, bah, bah. Então, a nossa festa é familiar. Estamos festejando o primo do homem. Então, Paulo denuncia que essas ideias, essas especulações, essas exigências, essas deformações, esse saber hermético não vem do Senhor. Elas são apenas aparência de piedade, aparência de devoção, aparência de sabedoria, aparência de humildade para a satisfação da carne. Jesus já denunciava os sepulcros caiados, e a grande tragédia do legalismo com suas exigências de exterioridades é que provocam sepulcros caiados, embora estejam internamente fétidos. Isso é da carne. Se nós estamos unidos com Cristo, a cabeça de Cristo nos dirige. E a cabeça de Cristo é a cabeça da verdade, do bom senso, da sanidade, e não das coisas que são perecíveis, que são preceitos e doutrinas de homens. Eu conheci uma senhora, que ela fazia parte de uma igreja que exigia que não cortasse o cabelo e que, de preferência, usasse um coque. Não sei se você conhece esse tipo de igreja, mas lá no Nordeste tem. E lá no Nordeste a gente não chama de coque, chama de cocó, né? Isso aí. Nosso dialeto é cocó. E então, ela trabalhava de cozinheira, um calor desgraçado, e ela com aquela cabeleira vasta, antes da chapinha. E isso faz lembrar uma órfã que nós estamos ajudando lá em casa, que ela foi assistir o jogo da Copa comigo. E quando ela olhou para o time japonês, puxa vida, o time todinho passou chapinha, porque o capitão daquele cabelo era assim. Então, o que eu estava falando sobre? O cocó. Muito bem. E aí, o que ela fez? Ela cortou o cocó e fez uma peruca, que era uma peruca dominical. Ela passava a semana sem cocó, e no domingo pegava 2 grampos, botava a peruca e chegava dentro do figurino oficial da igreja. Isso é o quê? Aparência de piedade. A igreja forçou a mulher a ser insincera, para sobreviver. Eu, inclusive, quando estive no Pará, eu trabalhei com a ABU no Pará e depois também como bispo, procurei saber um pouco da origem de por que uma certa igreja no Brasil, muito grande, agora muito dividida, primeiro cisma pela televisão, por que é que as mulheres tinham que usar esse cocó que nos outros países do mundo não usam? Aí alguém me deu uma história interessante, isso é uma história paraense. Parece assim o seguinte: quando as esposas dos suecos chegaram aqui, você sabe o calor e a umidade do Pará, não é? É muito braba. Não é tão forte quanto em Manaus ou como Teresina. Teresina no verão, o Papa mandou o pessoal que faz o purgatório fazer um estágio lá para ter uma ambientação. E então, disseram que as esposas dos suecos começaram a roçar o cabelo na umidade paraense e desenvolver brotoeja. E elas passaram a prender o cabelo para evitar roçar e ter brotoeja. As irmãs foram se convertendo e achavam que isso era doutrina. Aí foram, não é? E eu pensei em escrever um artigo sobre da brotoeja na teologia brasileira. Não é? Quer dizer, essas relações entre o corpo, né? Essa integralidade toda. Então, nós somos expostos a esses rudimentos que nos desviam do âmago da centralidade da nossa fé, da nossa piedade, da nossa coerência. Diante das ondas heréticas que acontecem a cada ciclo da história, nós somos chamados a voltar sempre aos rudimentos, aos fundamentos, à base
A base é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Devemos estar firmados nele, que é o cabeça da igreja, o cabeça do seu corpo. E a partir desse Cristo que nos enviou, o seu Espírito, que é o Espírito da verdade, que nos aponta para a palavra de Deus, nós podemos enfrentar os falsos ensinos que nos vêm, não somente do mundo, mas também, lamentavelmente, dentro da igreja. Aqueles colossenses haviam sido atingidos pelo que nós calvinistas chamamos de graça irresistível. Já me entreguei, né? E como tal, eu creio que uma das fontes de neurose é a tal da teologia da queda da graça. Não vejo graça nenhuma nisso. Na verdade, é uma desgraça, a ausência da graça, não é? Se o pessoal diz uma vez Flamengo, sempre Flamengo, embora seja do Vasco, uma vez salvo, salvo para sempre, isso eu creio, né? Porque você crê que alguém pode perder a graça, pode perder a salvação, por quê? Porque deixou de comer ou de beber certas coisas? Então, você está voltando à salvação pelas obras. Pelas obras. E alguém está escrito no livro da vida de forma indelével. Hoje o céu está informatizado. Não se deleta a lista de salvos no céu, nem há vírus. Esse é o neocalvinismo informático. Então, caberiam aos colossenses resistir, porque eles já tinham sido perdoados, e as potestades do mal tinham sido derrotadas. Vemos, irmãos e irmãs, algumas lições. Primeiro, que as igrejas primitivas não eram perfeitas. Não podemos idealizá-las. Pois, como as de hoje também, elas eram formadas por pecadores, vulneráveis. Então, aprendemos com as coisas boas das igrejas primitivas, mas também com os seus problemas, nos fazem sentir bom, nós também somos como eles. Uma segunda lição é que falsos ensinos sempre apareceram no mundo e sempre apareceram na igreja, e procuram desviar a igreja da verdade. E terceiro, que a diminuição da autoridade de Cristo e do seu poder sempre reaparece, muitas vezes em forma de religiosidade, com o lugar das entidades, dos santos e dos anjos. E quarto, que o tradicionalismo religioso sempre reaparece, muitas vezes em forma de legalismo, de moralismo, atentando contra a grandeza e a singularidade da graça de Deus. E nós temos que estar conscientes dessas verdades e voltar sempre à solidez do ensino da palavra para enfrentar esses dias. A ABU vai subsistir se ela continuar a ensinar as verdades que nós somos herdeiros. Devemos conhecer os problemas para ministrá-los e confrontá-los, e não para absorvê-los. Fora da igreja está aí o secularismo, o multiculturalismo, o relativismo subjetivista, o individualismo, o consumismo, o neohedonismo e a filosofia triunfante, a agenda GLSTB. Dentro da igreja está o legalismo, o moralismo, o sectarismo, o divisionismo, cujo cisma atenta contra a unidade do coração de Deus, o liberalismo, que atenta contra a verdade, o mundanismo, que são as influências falsas que vêm para dentro da igreja, teologia da batalha espiritual, teologia da prosperidade, o caudilismo religioso. A reforma tem sido não somente esquecida, mas na prática negada. Temos voltado à Idade Média ou voltado ao Iluminismo. Cabe à Igreja de Jesus Cristo reafirmar a palavra, reafirmar a graça, reafirmar a vida de liberdade para o qual Cristo nos chamou. Com isso, nós teremos uma geração sólida, capaz de fazer o ministério que Paulo fez com os colossenses, de chamar a atenção para a singularidade de serem portadores do mistério, que agora não é mais mistério, mas está sempre atentos para as artimanhas do inimigo,
que é bastante sábio. Mas a grande verdade é que o inimigo não tem discernimento. Discernimento só quem tem é o Espírito Santo. Daí a vitória é nossa. Para aqueles que querem conhecer mais sobre Satanás, eu acho importante. Eu recomendo o livro do C.S. Lewis, a carta a Coisa Ruim, tem várias versões. É um livro muito interessante, que é a troca de correspondência entre Satanás e seu sobrinho, que era um estagiário intentador na Terra, mas era um incompetente, e não conseguia derrubar ninguém, e seu tio assessora, e termina o livro com a colação de grau de Norma Tentador e Satanás como paraninfo fazendo seu discurso. É um texto muito interessante, bem um clássico da BU, e então eu creio que nessas manhãs nós vamos aprendendo e vendo como a palavra de Deus não é uma coisa para aquele tempo. Ela nos traz lições vivas, e fazemos isso não de forma retórica, porque nós cremos que essa palavra veio para a igreja hoje, e que Deus abençoe.